E eu quero compartilhar a palavra que Deus ministrou no meu coração para nós essa noite. Primeiro eu quero dizer que essa palavra ela foi ministrada para mim. Quando eu li ela, poxa vida, não está aqui o dia que eu li, porque tá no meu devocional. Mas já tem mais de uns 25 dias que eu li essa palavra. E o Senhor falou muito comigo através dela. E o Senhor foi ministrando no meu coração ao longo desses 25 dias. Eu sabia que eu iria ministrar essa palavra em algum momento. E aprove o Senhor que fosse hoje. E eu sei que Ele vai falar com você também, porque a palavra dEle é poderosa. Juízes 9, vocês podem abrir a Bíblia. Eu vou ler do capítulo 1 até o capítulo 21. Uma história, e depois eu vou contextualizar ela para nós. Meninas da porta, podem vir e sentar? Tá tranquilo. Gente, eu acho que eu tenho que usar óculos. Já tem só assim, uns 15 anos que eu não vou em um oftalmo, entendeu? Só uns 15 anos. Cabelo branco eu já tenho. Aí usar óculos também, né? E pesa. Então aí eu fico correndo para não ter o diagnóstico. Não, achei que está melhor. Vamos lá. 9, capítulo 1. Versículo 1. Capítulo 9, versículo 1. Abimeleque, filho de Jerubbaal, Gideão, né? Foi a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: Falai, peço-vos aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, que vos parece melhor que 70 homens, todos os filhos de Jerubbaal, dominem sobre vós, ou que apenas um domine sobre vós. Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, que era o deus que eles adoravam na época, né, com as quais alugou Abimeleque uns homens levianos e atrevidos que os seguiam. Foi à casa de seu pai, a Ofra, e matou seus irmãos, os filhos de Jerubbaal, 70 homens sobre uma pedra. Porém Jotão, filho menor de Jerubbaal, ficou, porque se escondera. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém a Bet-Miló, e proclamaram Abimeleque rei, junto ao carvalho memorial que está perto de Siquém. O 7. Avisado disto, Jotão foi, se pôs no cimo do monte Gerezim, e em alta voz clamou e disse-lhes: Ouve-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós outros. Foram certa vez as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina sobre nós. Porém a oliveira lhe respondeu: deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu, figueira, e reina sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu, videira, reina sobre nós. Porém a videira lhes respondeu: deixaria eu meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: se deveras me ungis rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia do espinheiro fogo, que consuma os cedros do Líbano. Agora, pois, se deveras e sinceramente procedestes, proclamando rei Abimeleque, e se bem vós portastes para com Jerubbaal e para com a sua casa, e se com ele agiste segundo o merecimento dos seus feitos, porque meu pai pelejou por vós, arriscando a vida, vos livrou da mão dos midianitas. Porém vós hoje vos levantastes contra a casa de meu pai e matastes seus filhos, 70 homens sobre uma pedra. E Abimeleque, filho de sua serva, fizeste reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Se deveras e sinceramente procedestes hoje com Jerubbaal
Jerubbaal e com a sua casa, alegrai-vos com Abimeleque e também se alegre convosco. Mas se não, saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e Bet-Miló. E saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Miló, que consuma Abimeleque. Fugiu logo Jotão e foi para Bir. Ali habitou por temer seu irmão Abimeleque. Deus, a sua palavra é poderosa. A sua palavra é guia para as nossas vidas. A sua palavra, ela nos sonda. Ela desperta em nós, ela faz o que precisa morrer, ela nos lapida, ela nos entrega o tesouro dessa terra. Pai, então por misericórdia, fale conosco, que o Teu Espírito Santo venha ministrar essa palavra no nosso coração, e que nós não saiamos daqui os mesmos que entramos, porque há poder na Tua palavra. Deus, que o Senhor tome a minha vida, a minha mente, os meus lábios e tudo que há em mim, para a Tua honra e para a Tua glória. Assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou falar uma breve palavra, em nome de Jesus. O que eu quero falar para vocês é que o Senhor, Ele tem ministrado sobre essência, identidade e propósito no meu coração fortemente. Ele tem falado muito comigo sobre isso e eu acredito que seja um tempo de nós verdadeiramente nos voltarmos para essas 3 palavras: essência, identidade e propósito. Acho que a maioria de vocês sabe. Meu pai, o que eu falei para vocês que Deus começa, eu já contei isso aqui na última vez que eu ministrei. Deus começou um novo processo na minha vida há 2 anos atrás, desde o nascimento da Helena. Na verdade, Ele começou desde a minha gravidez, mas eu não aceitei muito na gravidez não, sabe? Quis segurar muito com as minhas mãos. Mas aí, quando você tenta segurar com as suas mãos, né, fazer o propósito manejar do seu jeito, aí ele vai te espremendo mais. Aí tem uma hora que se você não soltar, você morre. Aí foi quando eu soltei, né? Eu já estava quase morrendo, literalmente, batendo a cabeça na parede, aí eu soltei. E aí o processo começou. Ficou mais fácil? Não. Ficou mais leve? De início também não. Mas depois foi ficando. E o Senhor, Ele nos prepara porque Ele conhece o nosso futuro. Então deixa eu te falar uma primeira coisa. Se o Senhor está te entregando essa palavra hoje, se prepare, porque você vai precisar dela amanhã. Se o Senhor está te entregando uma preciosidade hoje, se o Senhor está falando com você hoje, se prepare. Você vai ter que usar isso amanhã. Era-se o tempo onde as palavras elas iriam ficar sem serem cobradas na nossa vida. Há um despertar de Deus na nossa vida que é privilégio aqueles que escutam um evangelho genuíno. Então, se nós estamos escutando a palavra de Deus, se nós estamos sendo ministradas por uma palavra que é verdadeira, nós seremos cobrados dela amanhã. Eu e você vamos precisar dela. E eu estou te falando isso por aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Segunda-feira, a maioria de vocês sabe, eu agradeço a oração de todos. Meu pai teve um evento cardíaco e precisou passar por um procedimento, uma angioplastia de urgência. Meu pai mora no interior do Espírito Santo, em Ecoporanga. E meu pai estava aqui, em um consultório médico, quando ele passou mal. Minha cidade nem hospital tem, tá, gente? É muito pequenininha. Tem um hospital, mas não tem médico, não tem aparelho, não tem nada. E meu pai passou mal. E quando eu vi meu pai, eu me assustei muito com ele. Mas eu fiquei surpresa com aquilo que Deus estava fazendo em mim. Quando nós estamos em Cristo, eu preguei uma mensagem em Mantena, que eu falava sobre a imersão. E eu peguei uma bonequinha, um dia eu vou ter uma oportunidade de pregar essa mensagem. E eu ia falando que quando Deus ia cortando os nossos pecados, que são os que nos impedem de mergulhar, eu ia amarrando pedrinhas. E a bonequinha, ela ficava totalmente imersa, né, Valéria? Eu peguei uma bonequinha da Helena e ela se aprofundava na água. Eu peguei aquela bacia da igreja aqui e eu falei assim, é aqui que você deve estar. Foi quando? Do ano passado? Eu não estou falando que Deus te cobra as palavras. E a bonequinha, ela não... Eu falei assim, aqui é onde nós, filhos e filhas, devemos estar.
Porque aqui você não escuta opiniões, aqui os problemas, eles não te balançam. Porque aqui você não vive humanamente, aqui você só vive na dependência de Deus. Viver submerso é humanamente, fisiologicamente impossível. Nós fomos feitos para viver sobre a terra. Então, na dependência de Cristo, Ele nos leva a submergir, porque lá só Ele segura a sua mão. Só Ele que provê vida para você. Humanamente, você não consegue. E eu ministrei sobre isso. E segunda-feira, eu vivi essa palavra. O meu pai chegou no pronto-socorro, foi atendido. A lesão que foi tratada não é a lesão que foi no eletro. Meu pai está lá na UTI até hoje e eu estou aqui ministrando. Meu pai está bem, está estável. A lesão do eletro não foi encontrada até agora, porque que deu a lesão, eu já entendi tudo. Os médicos estão tentando entender. Vou orar na cabeça dos médicos também, para eles entenderem. Mas o que eu quero falar para vocês é que quando a gente decide verdadeiramente a depender de Deus, Ele te sustenta, Ele te ampara de uma forma que homem nenhum consegue, que palavra humana nenhuma consegue. A Lucimária, de 2 anos atrás, estaria em cima de uma cama, chorando, desesperada, preocupada se o meu pai ia viver ou não. A Lucimária, de 2 anos atrás, não conseguiria deixar o pai dela no UTI, ir para casa e dormir a noite inteira de segunda para terça. Lu, 2 anos atrás você não tinha intimidade com Deus? Eu tinha. Você não orava, não? Orava. Você tinha dom espiritual? Eu tinha. Mas o Senhor, Ele trabalha em você de acordo com aquilo que Ele quer fazer. Não é sobre o que você quer. Não é sobre o que você precisa. É sobre o que Ele tem para a sua vida. Então, eu estar aqui hoje com meu pai na UTI, isso aqui é uma provisão de Deus na minha vida. E é sobre isso que nós temos que viver nesses últimos tempos. A provisão diária de Deus na nossa vida. E eu quero voltar para o texto para falar sobre essência, identidade e propósito. Quando a gente lê aqui a partir do capítulo 7, a gente vê 3 árvores muito importantes. Quais são? Fala, gente. Oliveira, figueira. Ótimo, obrigada, Dede, para deixar assim. E videira. O que aconteceu com isso? Vamos resumir a história aqui. Abimeleque é um dos filhos de Gideão. Só que Abimeleque, ele é filho de uma concubina. Ele é filho de uma mulher fora. Então, ele é tipo que um filho postiço, um filho falsificado para aquela época. Abimeleque, depois que Gideão morreu, o que aconteceu com o povo, gente? Infelizmente, o que acontece com todo o povo de Israel diariamente, quase. Eles se voltaram para o Deus de Baal-Berite, esqueceu tudo que Deus fez com eles de novo, e estavam já ali servindo ao Deus de Baal-Berite. Então, Gideão morreu, o povo se voltou para Baal-Berite, esqueceu que Deus livrou ele de tudo de novo. Teve esses 70 filhos. E Abimeleque é um desses 70 filhos, só que ele é um filho de uma concubina. Então, ele é um filho não ilegítimo. Ele é um filho ilegítimo. É assim que os comentaristas declaram ele. Dessa forma, Abimeleque vai lá na terra da sua mãe, porque a concubina, né, a mãe dele, era da terra de Siquém. Ele vai na terra de sua mãe e fala assim para os parentes dele primeiro. Ele fala assim: gente, é melhor que eu reine sobre você ou os meus 70 irmãos? Aí o povo vira e fala assim: uai, entre ter 70 reis e um, é melhor um que está aqui me propondo alguma coisa. Dali, esses parentes dele levam ele para outros líderes de Siquém e conseguem dinheiro para ele comprar uns homens e ir matar os seus irmãos. Dinheiro que era oferecido a Baal-Berite, que era o deus deles da época. Tira lá o dinheiro, os comentaristas falam que eles tiram o dinheiro dos templos e vai lá e dá para ele financiar homens, para que eles pudessem ir lá e matar os seus irmãos, e assim não teria, né, mais como concorrer o reinado. E dessa forma, Abimeleque é declarado rei de Siquém. Só que um irmão, o mais novo, que é Jotão, ele se esconde, ele foge e ele vai a Siquém novamente para dar um último recado. E ele fala ao povo de Siquém por meio de uma parábola, que está significando o que eles estão vivendo naquele período. Depois que ele fala através dessa parábola, ele foge, porque ele tem medo do irmão ir atrás dele e matá-lo, apesar dele estar fazendo o que era certo. Ele foge e se esconde em uma terra
até o fim dos tempos. Não se escuta mais falar de Jotão. Resumidamente, é essa a história que se conta aqui nesse capítulo. Então, quando eu falo de 3 árvores, eu falo de oliveira, eu falo de figueira, eu falo de videira, que recebem o quê? Uma proposta. Para quê? Para reinar. Elas recebem uma proposta para reinar sobre as outras árvores da floresta. Deixa eu introduzir uma coisa para vocês. Essas 3 árvores, elas eram árvores frutíferas. Elas eram árvores que davam, que serviam. Eram árvores frutíferas, valiosas. As colheitas mais importantes de Israel vinham dela. Elas produziam óleo, elas produziam uva, que iria o vinho, e elas produziam figo, que era um fruto importantíssimo e apreciadíssimo e muito valioso naquela época. Quando elas recebem a proposta individualmente para reinar sobre a floresta, elas aceitam? Não. O que elas falam? Não, eu vou deixar a minha gordura, o meu óleo, eu vou deixar de produzir para o meu senhor e para os meus servos. Não, elas negam a proposta. Entra-se uma outra árvore, que é o espinheiro, que automaticamente, quando é feita a proposta para ele, ele fala o quê? Topo, vou reinar sobre vocês. Vocês perceberam a discrepância absurda? 3 árvores valiosíssimas, uma oliveira, uma figueira e uma videira, que tinham talvez capacidade e poder para reinar sobre as outras árvores da floresta, elas negam. E quando eu li esse versículo, Deus falou claramente comigo. Existem muitas pessoas que estão perdendo a sua essência por propostas, por portas abertas, por vantagens. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A oliveira, quando é perguntado para ela assim, oliveira, reina sobre nós. O que a oliveira ela responde? Deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Ela fala que não. Muitas vezes, gente, nós estamos querendo ser grande, ao invés de buscarmos ser útil no reino de Deus. Muitas vezes as coisas estão aparecendo na nossa mão e a gente tem aceitado pela visibilidade que isso vai dar em nossas vidas, por aonde aquilo humanamente pode nos levar. Quando você olha a oliveira, a figueira e a videira dizer não, todas as vezes que elas negam, elas falam o que elas são e o que elas produzem. Muitas pessoas, assim, talvez como eu, somos tentadas diariamente a cedermos a propostas, a cedermos a cargos, a cedermos a necessidade, a pressão da necessidade à nossa volta, de ter que fazer, de ter que acontecer, de ter que ir, de ter que ficar. Porque nós não sabemos a nossa verdadeira essência. Nós não nos reconhecemos em Cristo. Você só abre mão daquilo que você tem de mais precioso se você não sabe o valor disso. A videira, ela reconhecia o valor daquilo que ela produzia. Ela sabia que o que ela produzia era importante. Então ela não almejava nada que fosse além do propósito real dela. Muitas vezes nós não reconhecemos o que nós temos de muito valioso. E por isso, quando lhe é feita uma proposta, por isso, quando lhe é aberta uma porta, por isso, quando lhe é feito um convite, você não sabe, você cede porque você não sabe o valor que você tem. Você cede porque você não entende a sua essência. Você não reconhece a sua essência. Por muitas vezes, se a gente fosse parar para pensar, essas 3 árvores, elas eram árvores frutíferas, mas elas não eram árvores grandes e imponentes, sabia? Tinha o cedro, que era uma árvore grande, era uma árvore imponente,
Eu anotei aqui uma outra árvore também, aqui o pinheiro, que eram árvores grandes, imponentes que se tinha na época. E as árvores, elas não foram pedir nem ao cedro e nem ao pinheiro para reinar sobre elas. Elas foram atrás de 3 árvores frutíferas. Por muitas vezes, nós estamos ali, produzindo, fazendo o que Deus tem para nós. E você fala assim, eu estou fazendo certo. Eu estou sendo fiel no pouco que Deus tem me dado. E aí chega uma pessoa que vê essa qualidade em você, vê esse bom fruto em você. E vai lá e te faz uma proposta. Por muitas vezes pode ser até permissão de Deus. Para ver aquilo que está realmente no nosso coração. E por outras vezes pode não ser. Pode ser realmente uma proposta do inimigo para a sua vida, para te fazer perder a sua essência e automaticamente perder o seu propósito. E então foram atrás das árvores frutíferas, porque elas produziam algo de bom. O fruto delas produzia algo de bom, era reconhecido, servia ao próximo. Eles não foram atrás de árvores imponentes, não foram atrás de árvores grandes. Às vezes a gente quer ser tantas coisas que vão nos mostrar, mas que não vão nos fazer ser útil no reino de Deus. São qualidades insignificantes para Deus. Às vezes a gente tem corrido atrás de tanta coisa, gente, tanta coisa. A gente tem corrido atrás de tanta coisa achando assim, eu preciso disso para fazer isso. Eu preciso daquilo para fazer isso. Eu preciso ser grande. Eu preciso ser imponente. Eu preciso ser isso. Eu preciso ser aquilo. Buscando tantas qualidades que são qualidades, mas que talvez não são para você. São qualidades que para você são insignificantes para Deus, para a sua vida. A videira, a figueira e a oliveira, elas tinham uma essência muito bem definida. A essência, gente, é como se fosse um perfume. Qual que é o propósito do perfume? Cheirar, não é? Dar um bom odor, deixar a pessoa cheirosa. O que produz isso? A essência que é colocado nele. Prestem atenção em uma coisa. Tem muitas pessoas que não estão cumprindo o propósito porque perderam a essência. Deus nunca vai te colocar um propósito que custe a sua essência. O seu propósito sempre vai estar alinhado com a sua essência. Se tem uma coisa que você não pode abrir mão, é da sua essência. Mas Satanás, ele tenta isso todos os dias com a nossa mente. Ele tenta colocar dúvida em quem você é. Ele tenta tirar a sua identidade. Ele tenta te tornar irreconhecível para você mesma. Não é para os outros, não. É para você mesma, é para você mesmo. Se as árvores elas não soubessem a essência de doçura, a essência de ser frutífera, a essência de ser do tamanho que Deus as criou para ser, elas tinham perdido o propósito. Quando você reconhece a sua essência, a sua identidade, você não é movido mais a propostas grandiosas, a portas abertas, a facilidades ou a dificuldades. Você para de ser movido por aquilo que está ao seu redor e começa a ser movido por aquilo que Deus colocou no seu coração. Nós precisamos parar de achar que tudo que é grande é porta aberta. De tudo que é mais fácil vem de Deus. Nós precisamos parar de achar que o conveniente é de Deus. Outra coisa que me chamou muita atenção é que elas falaram assim: eu vou deixar isso para reinar sobre vós. Entenda uma coisa, todas as vezes que nós mudarmos de patamar na nossa vida, nós vamos ter que deixar coisas. Elas não foram gritando assim:
Gente, vamos fazer uma eleição para ver a árvore que reina? Não. Foi proposto a elas. E mesmo quando foi proposto, elas negaram. Muitas vezes a gente fica criando situações para a gente ser visto, a gente fica criando situações para as portas se abrirem, a gente fica criando situações para as coisas acontecerem. E não, nem esperar, a gente espera. A gente se move e quer fazer as coisas com as nossas mãos. Elas não se moveram para ter uma eleição entre as árvores. A proposta aconteceu e chegou até elas. E mesmo não se movendo, elas podiam pensar assim, então é de Deus, eu nem fiz nada, veio até mim. Mas a proposta que fez a elas custava a essência e ia prejudicar o propósito. Então, mesmo elas não precisando mover uma folhinha da árvore delas, apareceu. Elas reconheceram, tiveram sabedoria e discernimento de dizer não. Isso vai custar a minha essência e o meu propósito. Eu não posso aceitar reinar sobre vós. Nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que a gente tem almejado. Nós temos que ter cuidado com aquilo que a gente deseja. As posições, os lugares, os ministérios. A gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente deseja. Deus falou claramente comigo e eu vou ser fiel porque eu anotei. A falta de temor te faz ver vantagens em lugares que são abismos para você. Muitas pessoas que talvez recebessem a proposta dessa árvore, dessa videira, dessa oliveira, dessa figueira, iriam falar assim, é de Deus, eu vou. Seria um abismo para elas, porque elas não poderiam mais produzir óleo, elas não poderiam mais produzir vinho, elas não poderiam mais produzir fruto. Só que elas tinham algo, a sabedoria de reconhecer aquilo que lhe custaria. Se nós não tivermos sabedoria de saber o que vai nos custar, entenda uma coisa, a cada degrau que a gente sobe, a gente deixa algo e alcança algo. Essas 3 árvores, elas simbolizavam neste momento uma sabedoria dada por Deus, de saber, eu não posso ir, porque vai custar algo muito valioso. A minha essência e o meu propósito. Não tem como você fazer um propósito correto de Deus, custando a essência. Elas iam ter que governar, e os comentaristas falam assim, elas iam ter que se mover, porque uma liderança, um cargo de visibilidade, algo grandioso, ela te custa o quê? Servir de maneira maior. Ela te custa o quê? Mais tempo. Ela te custa o quê? Mais responsabilidade. E elas entendiam que elas não estavam preparadas, não foram criadas para aquilo. Elas se contentavam da forma que Deus as chamou. Há um contentamento quando você vive a sua essência e produz no seu propósito. Não há necessidade externa quando você vive o seu propósito na sua essência. Agora, quando você perde a sua essência, você para de viver o propósito de Deus, você começa a ver o seu propósito. E aí eu quero falar do espinheiro, que muitas vezes nós estamos como ele. O espinheiro era uma árvore o quê, gente? Servia para nada, só para machucar. Até colocar as anotações do meu espinheiro aqui, ó. Aqui. Deixa eu só achar. Aqui. Era uma árvore inútil, imprestável, infrutífera. Ela era danosa e machucava. Aí, quando faz a proposta para o espinheiro, vai lá, faz a proposta para 3 árvores maravilhosas, frutíferas, reconhecem a essência, elas negam. Vai lá e faz a proposta para o espinheiro. Espinheiro, vem tu e reina sobre nós. O que ele faz? Eu vou. Agora, eu vou e vocês podem aqui fazer, ficar debaixo da minha sombra. E se não for assim, eu vou produzir fogo que vai queimar o Líbano, vai fazer isso. Eu vou reinar sobre vocês. A falta de temor faz você aceitar cargos, posições, oportunidades, por conta daquilo que pode te produzir na terra. Gente, Abimeleque era o espinheiro.
Vocês têm noção quão astuto Abimeleque foi? Abimeleque, gente, todas as vezes do antigo ali, de Juízes, que Deus levanta um líder, quem vai lá e chama? A pessoa se prontifica? Quem chamou Débora? Quem chamou Gideão? O que eles estavam fazendo? Vivendo o propósito deles. Lá no arroz, Débora estava debaixo da... Eu esqueci a árvore que ela estava. Me lembra aí, gente, os teólogos. Palmeira. Estava lá. Ninguém levantou e falou assim: Deus, vem cá, eu estou querendo reinar. Deus, vem cá, eu estou querendo uma porta maior de emprego assim, Deus. Mas eu estou querendo é para ser vista. Eu estou querendo é para ser visto. Eu estou querendo é para esfregar na cara dos meus irmãos que eu consegui. Eu estou querendo por conta disso. Eu estou querendo por conta daquilo. Eu estou querendo para mostrar que eu posso. Ninguém, todas as vezes que Deus levantou ali no livro de Juízes, foi Ele. Ele viu a necessidade do povo e o que ele fez? Ele levanta um líder para libertar o povo. Ali não. Deus não estava levantando ninguém. Deus estava reinando sobre o povo. O povo estava já se voltando para um outro Deus, para Baal, mas Deus não levanta nenhum líder. O reinado de Abimeleque foi almejado por ele e não por Deus. Muitas vezes nós somos imprudentes de almejar aquilo para nós, aquilo que Deus não tem. E Abimeleque, ele já sabia disso, porque o pai dele falou assim: eu não vou reinar sobre vocês e nenhum dos meus filhos. Ele estava sobre uma palavra de desobediência. E aí você barganha. Deus já falou para você: não é isso, minha filha, não é isso, meu filho, fica aqui. Não é isso, não é aquilo. Mas se você vê uma oportunidade, você se prontifica, você vai à frente. Ele começa contando mentira. Ele começa gerando ali uma situação. Os irmãos dele não tinham interesse nenhum de reinar sobre Israel. Nenhum. Mas ele fala assim: é melhor que eu ou os meus irmãos reine. O reinado, gente, ele tem que ser levantado por Deus. O seu propósito não é por aquilo que você quer. O seu propósito é por aquilo que Deus quer de você. O propósito não é para uma satisfação pessoal. O propósito é para libertar, é para gerar vida. O propósito que Abimeleque estava querendo era para satisfação pessoal. Não tinha nada a ver com Deus. E aí, quando ele recebe essa proposta, quando ele levanta essa proposta, ele consegue persuadir todo mundo. A mesma forma o espinheiro. E Jotão estava falando de Abimeleque ali nesse momento. Quando o espinheiro recebe a proposta, ele fala o quê? Não, eu vou reinar sobre vocês. Eu reino sobre vocês. Então, ele faz promessas falsas. Deixa eu falar com vocês uma coisa. Muitas vezes, a gente vai em lugares que a gente tem convicção de que não é. Por muitas vezes a gente cede a coisas, mesmo sabendo que vai custar, sabendo assim: meu Deus, é uma imprudência, não é o que o Senhor tem para mim, não é o que é para eu fazer, mas pela situação você cede, você vai por um desejo pessoal, talvez lá da sua infância. Talvez você quer provar algo lá da sua infância, talvez para você mesma da sua infância, para sua família, por algo. Você sente e você vai em cima de uma mentira que você conta para você mesmo. Gente, o espinheiro, ele não crescia 60 centímetros do chão. 60 centímetros é isso aqui. Qual é a promessa que ele faz? Que ele ia dar sombra para as árvores. Chegavam a árvores de 6 metros. Como que um espinheiro, ele faz uma promessa de dar sombra, se ele não cresce, é de 30 a 60 centímetros. 60 centímetros ele vai dar sombra para uma árvore de 6 metros. A imprudência faz você falar coisas que você nunca vai conseguir fazer. A falta de temor faz os seus lábios proferirem palavras mentirosas. A liderança do espinheiro era em cima de falsas promessas. E às vezes você faz isso para você faz isso para sua família, você faz isso no seu trabalho. A promessa era em cima de ameaça. Tipo assim, ou vocês me reconhecem como rei, ou eu vou lançar fogo em vocês. Outra mentira. O espinheiro, ele pegava fogo com facilidade, mas ele não produzia fogo. Ele era uma árvore que se queimava com facilidade, mas ele não era capaz de produzir fogo.
Vocês conseguem entender a diferença de árvores importantes, legítimas, frutíferas, que dizem não, para um espinheiro que não tem capacidade de nada, que não gera nenhum fruto, dizer sim? Vocês conseguem entender essa diferença? E o Espírito Santo de Deus, gente, falava comigo de uma forma muito, muito clara, quando ele ministrou essa palavra. Existem muitas pessoas, a gente pergunta assim, por que que o mundo está assim? Porque a gente tem perdido a nossa essência. A igreja, nós, igreja de Cristo, nós temos perdido a nossa essência. Sabe qual é a essência que nós devemos nos voltar nessa noite? A essência da obediência. A essência da dependência. Os nossos propósitos, eles não têm alimentado o reino de Deus. Os nossos propósitos, ele tem alimentado a nós mesmos. É impossível. Ah, Lu, mas Deus me pediu isso. Mas qual é a sua essência? Qual é a essência da obediência nesse propósito que você está fazendo? E o Senhor falava assim, filha, fala para eles que são missões. As missões que eu vou entregar, elas não vão custar a essência. Elas vão aflorar a sua essência. Elas vão manifestar a essência. Elas vão trazer para fora a essência. Eu estava, semana passada eu já sabia que eu ia ministrar essa palavra. Eu estava no meu consultório e uma pessoa que trabalhou com o meu pai, a esposa dele veio se consultar comigo lá de Ecoporanga. E ele virou para mim e falou assim, Lucimária, a Jéssica, sua sobrinha, como ela se parece com você? Ele me conheceu na minha infância e na minha adolescência. E eu falei assim, Rodrigo, por quê? Que menina espontânea, que menina alegre, que menina conversada, que menina leve, Lu, como ela me lembra você. Ela não é sua filha, não. E aí o Espírito Santo de Deus falou assim, filha, essa é a sua essência. Nós estamos perdendo o que nós temos de mais valioso por várias coisas. Entenda, a posição que Deus te colocar não vai custar a sua essência. O grande só é perigoso para aqueles que não reconhecem a sua identidade. Quando você reconhece, eu vou produzir isso. Eu nasci para produzir óleo. A outra, eu nasci para produzir vinho, uva, que vai virar vinho. Eu nasci para produzir figo. Você pode ser a árvore de uma floresta jamais vista, ou você pode ser a árvore dentro de um palácio. A sua essência não vai mudar. O seu propósito vai continuar. Só que o que acontece é que muitas vezes as pessoas que estão sendo vistas, que deveriam ser exemplo, elas perderam a essência. Muitas pessoas dentro dessa casa, e eu falo isso com convicção, perderam a essência. Perderam o aroma suave do Evangelho. Perderam a identidade de que Cristo as chamou. O Senhor trouxe o Rodrigo para lá, para me lembrar da leveza da minha vida. E na hora que ele falou, o Espírito Santo de Deus falou comigo, na hora, essa é você. E eu já tinha falado isso com a Thay, eu falei assim, Thay, a minha oração nos últimos dias tem sido, Senhor, eu acho que eu criei tantas verdades sobre mim mesma que são mentiras, para mim mesma. Tipo assim, a Lu é forte. Gente, eu sou a pessoa mais chorona e mais emotiva que você vai conhecer. Mas eu criei dentro de mim que eu sou forte. O Senhor está nos despedaçando, porque Ele quer trazer a nossa essência para fora. Essa palavra, ela mexeu com a minha estrutura.
E eu comecei a orar assim: Senhor, me fale as mentiras que eu tenho contado para mim mesma sobre mim. O que mais que eu tenho falado que eu sou, sendo que eu não sou? Ah, eu não gosto disso em mim. Não, eu gosto. Eu estou falando que eu não gosto porque eu já escutei uma pessoa há trocentos anos atrás falar que não gosta. Eu falei, até meu estilo de roupa. Eu falei assim, gente, eu gosto de andar de jeans e blusa branca. Eu gosto, mas tem dia que eu gosto de me arrumar. E está tudo bem. Eu não tenho que ser igual todos os dias. Eu não estou perdendo a minha essência. Eu não estou perdendo o meu propósito. Eu sei que você tem dito muitas mentiras. E essas mentiras, elas são criadas em momentos de dor. E Satanás, ela coloca essas mentiras na sua cabeça para você acreditar que você é realmente desse jeito. Nos momentos de decepção, nos momentos de trauma. E é como se isso fosse sufocando a sua essência. E se você não viver na sua essência, o propósito de Deus, ele não vai acontecer na sua vida. Você vai viver o seu propósito. Você vai viver o propósito da necessidade do momento. Você vai viver por circunstâncias. Você vai viver por portas abertas, por facilidades, por opiniões alheias. Sabe por que que Satanás, ele aprisiona a sua essência dentro de você e não quer que você solte ela? Porque quando você começar a viver a sua essência, você não vai mais conseguir viver outro propósito a não ser o absoluto de Deus na sua vida. A essência da obediência, da adoração, a essência de leveza, de doçura, de tranquilidade, de calma, a essência de ser amiga, a essência de ser ouvinte, a essência de ser uma adoradora, uma adoradora. Nós precisamos voltar para isso. Nós precisamos voltar para esse lugar que o Senhor nos chamou. Eu sei que por muitas e muitas vezes nós estamos agindo como um espinheiro. E sabe por quê que Abimeleque conseguiu fazer o que ele conseguiu? Matar os seus irmãos e dar início ao seu processo? Porque aqui no versículo 4, fala assim: alugou Abimeleque uns homens levianos e atrevidos que os seguiram. Esses homens, eles perderam a essência. O propósito deles era fazer aquilo que condizia a sua carne. Quando você perde a sua essência, você se compromete com pessoas erradas. Quando você perde a sua essência, você cede de forma errada. Esses homens, eles colocaram preço no propósito deles. E aí você fala assim: Lu, minha família não tem preço. Tem sim. Lu, Deus não tem preço. Tem sim. Esses homens, eles colocaram preço em coisas que deveriam ser inegociáveis. Perderam a essência, abriram mão do propósito de Deus, começaram a viver o propósito deles, e eles se venderam. E o Senhor me mostrava que tinham muitas pessoas que estavam se vendendo. Não, Lu, eu não me vendo não, eu não sou uma prostituta. Não, eu não me vendo não. Se vende sim. Porque quando um trabalho te custa 16 horas de trabalho por dia, você vai lá trabalhar e deixa a sua casa sem amparo. Quando uma proposta te tira da sua família 15 dias por mês, você vai lá para a oportunidade e deixa a sua família. Te custa sim. Você coloca preço sim no seu ministério, no chamado de Deus na sua vida. Porque quando uma oportunidade lhe é dada, ou múltiplas tarefas, você diminui seu tempo com Deus, você abre mão de servir, você abre mão de fazer. Sabe por que a sua vida não está como você gostaria? Porque você colocou preço naquilo que deveria ser inegociável. E Satanás está te comprando com as coisas desse mundo.
Satanás está te comprando. Satanás nos compra com coisas astutas. E nós nos vendemos para ele. Talvez não vai chegar para você e falar assim: Maristane, trai o Fábio por 1 bilhão. Não me vendo. Nisso é muito claro. Ele não vai te tentar naquilo que ele sabe que você é forte. É astuto. Se não houvessem esses homens na Bíblia, Abimeleque não tinha matado seus irmãos. Um coração mau sozinho não teria conseguido cumprir o seu propósito, não o propósito de Deus. Mas quando corações perversos se unem, eles destroem uma geração. A geração de Gideão foi destruída porque homens se venderam. Quando você se vende por propostas, por oportunidades, quando você já não lembra mais a sua essência, quando você já perdeu totalmente o seu propósito, não é só sobre você, é sobre as suas gerações futuras, é sobre as pessoas que estão ao seu redor. Aí Jotão termina falando: então tá, o espinheiro vai colocar fogo em vocês e vocês colocam fogo no espinheiro. O povo de Siquém merecia Abimeleque, porque eles não fizeram juízo a Abimeleque. Eles foram coniventes com o erro de Abimeleque. Mas a história toda começou porque os parentes dele aceitaram e porque ele conseguiu comprar homens. Não se venda, porque não é só sobre você. Nós não podemos colocar preço naquilo que é inegociável na nossa vida. A nossa essência é inegociável. A nossa vida com Deus é inegociável. O propósito de Deus na nossa vida deve ser inegociável. Nós não vivemos coisas maiores ainda, porque a gente abre mão antes do fim. A gente abre mão antes do fim. Você não consegue perseverar. Você se vende antes. E você se conta essa mentira de que é de Deus. Você se conta essa mentira que é oportunidade. Mas para tudo isso começar, para toda essa cadeia ser desenrolada, para toda essa bola de neve destruir tudo, você tem que perder a sua essência. Se você não perde a sua essência, você é como a oliveira, como a figueira e como a videira. Não me vendo. Não vou não, Abimeleque. Ganha tanto? Não. Vai para tal trabalho? Não. Toca aqui na igreja? Não. É tempo de banco. Você prega? Não é meu ministério. Quais são os sims que você tem dito para você, sendo que Deus já te falou não? Nós precisamos voltar à essência. Você pode abaixar as luzes, por favor? E eu queria que todos vocês se levantassem. Pega para mim, por favor. Ô Valéria, você pega para mim esses 3 os pacotinhos que estão na mão de vocês. Obrigada. Eu queria que você pedisse ao Senhor antes de abrir e falasse: Senhor, o Senhor me mostrava como se a essência de muitas pessoas estivesse muito embalada, algumas até com pedra ao redor, por diversas coisas, diversas situações, diversas palavras, traumas, mentiras sobre você. Se perdeu realmente. E eu queria que antes de você abrir isso, você pedisse ao Senhor: Senhor, eu quero viver a minha essência para cumprir o propósito do Senhor na minha vida. Eu queria que você fizesse uma oração ousada e pedisse ao Senhor para você viver a sua essência.
E se prepare para ter que deixar. E se prepare para abrir mão, para ganhar coisas muito maiores. É exatamente o que a Thay falou no início. Esse propósito que está custando a sua essência não é de Deus para a sua vida. O propósito de Deus na sua vida, Ele vai realçar a sua essência. Ele vai exaltar a tua essência. Queria que você pedisse ao Senhor isso. Senhor, me faz viver com a minha essência. As características específicas que Deus colocou em você. E Deus falou isso comigo no domingo aqui na ministração do Bruno. O meu pai me recordou no sábado que tinha um pé de jabuticaba do lado da porta da minha casa, cujo eu colocava os meus joelhos e soltava as minhas mãos e balançava de cabeça para baixo. E durante o culto de domingo o Senhor falou para mim: a sua essência está ali. Você é uma menina leve, alegre, que solta as mãos na minha presença, que confia. Quantas vezes eu tentei carregar propósitos com as minhas mãos. Quantas vezes eu tive postura impostas por pessoas, por ambientes que eu achava que iam sustentar e achava que iam me fazer felizes, mesmo sem quebrar princípios. Eu não estava quebrando princípios, mas não é assim que Deus me chamou para ser. E o Senhor me lembrava, e eu chorei muito, porque Ele me lembrava balançando. Era uma árvore, era um galho fino de jabuticaba, eu era bem magrinha. E o meu pai me lembrou disso sábado, e eu soltava as minhas mãos por diversas vezes ao dia, e eu voltava àquela árvore, e o Senhor me fazia ver claramente: Lu, você é minha filha, você é alegre, você é leve, você confia. Não precisa aceitar nada além disso, porque isso não vem de mim. Satanás tem tentado esconder a sua essência, porque quando você viver nela, quando você tiver convicção de qual é a sua essência, quando você não tiver dúvida de quem você é em Cristo, nada vai te parar. Abra mão nessa noite dos propósitos que custem a sua essência. Solta mesmo, entrega mesmo. E eu queria que você abrisse esse pacotinho e você sentisse o cheiro que tem nele. Pode tirar o algodãozinho? Para ficar bem claro. Deixa essa essência vir para fora. Não esconde ela não. Você está sentindo o cheiro de quê? Tem 3 essências espalhadas aí, que são características. Vocês não vão ter dúvida. Eu vou falar as 3 para vocês, não é indiscutível. Menta, cravo, isso mesmo. E lavanda, isso mesmo. São 3 essências únicas e marcantes. Quando você chega em um ambiente cuja você exala a sua essência, você é indiscutível. Ninguém tem dúvida. É indiscutível que você está vivendo para Cristo. É indiscutível que o seu propósito é real. Nós temos um cheiro, características, habilidades específicas. Sabe o que Deus vai fazer com você nessa noite? Da mesma forma que você cheirou e você tinha convicção de que era a essência de um cravo, de uma canela, Deus vai te fazer ter convicção da essência que Ele colocou na sua vida.
A essência de cravo, uma essência forte, marcante, que nos faz falar assim: tá aqui, é Ele, não tem jeito de ter dúvida. Não tem problema ser forte se Deus te chamou para ser forte. Não tem problema ser marcante se Deus te chamou para ser marcante. Não tem problema ser da maneira que Deus te chamou. A essência de hortelã, a menta, refrescante, leve, traz uma sensação de liberdade. Não tem problema. Não tem problema ser leve. Não tem problema. Não tem problema. Você não precisa ser forte como a essência do cravo. Você tem que trazer leveza como a essência da hortelã. Mas é a essência que Deus derramou sobre a sua vida. A essência de lavanda traz tranquilidade, paz, aconchego. Não tem problema. É isso que Deus derramou sobre a sua vida. Nós estamos impregnadas por um perfume que não é de Cristo. Nós estamos impregnados por coisas que têm tampado a nossa essência, abafado a nossa essência. E com isso você não está vivendo os propósitos de Deus. Está vivendo um propósito enganoso, mentiroso, astuto, perigoso, que vai durar pouco, como o do espinheiro. A minha oração nessa noite é que você viva a sua essência. É que você viva verdadeiramente a sua essência. Não aceite mais o jugo. Não aceite mais o peso. Não aceite mais viver coisas por oportunidades. As pressões desse mundo. As falas das pessoas. Não aceite. Abra mão mesmo. Fala assim: Senhor, eu entrego tudo. Tudo. E chegou o momento de nós voltarmos à essência da obediência, da adoração, de sermos mulheres e homens ajudadores, cooperadores. A essência onde o servir vale mais do que o ser grande. Naquela velha tenda, a essência de Deus que colocada em nós, ela não é apegada a estruturas. Não é apegada a estruturas. Há uma paz de Deus pairando sobre corações nessa noite. Há uma paz de Deus, há uma desconstrução de Deus. É como se o Senhor quebrasse essência nossa dentro de nós, que estavam em frascos, que talvez Ele guardou até hoje, mas chegou o momento que Ele vai colocar para fora. Nós vamos começar a viver coisas novas em nossa vida. E o Senhor vai te mostrar hoje talvez coisas que você nunca viu sobre você antes. O Senhor vai te mostrar hoje coisas que você nunca percebeu, como Ele tem feito na minha vida. Vai te desconstruir para que a sua essência saia. Para que você fale assim: não, eu sou para fazer isso. Não, eu nasci para isso. Eu nasci para servir ao meu Senhor. Eu nasci para dar uva e produzir vinho. O Senhor está, em nome de Jesus, quebrando corações e mentes que estavam como espinheiros, que estavam como Abimeleque, buscando coisas com as próprias mãos, querendo enxergar coisas que Deus não colocou para você. Deus está quebrando isso e nos dando a essência da obediência, restaurando a nossa essência, restaurando a essência de adoradores, de servos fiéis a eles.
Eu quero que a Thay cante aquela música, A Essência, Thay. E se você sentir vontade, quero chamar a Valéria aqui à frente, a irmã Beth. Se você sentir vontade de vir aqui à frente, eu quero orar por você, para que o Senhor venha nos restaurar e que nós venhamos viver a nossa essência com toda integridade. Canta essa e depois daquela velha tenda, Thay, por favor. Se você sentir vontade, nós estaremos aqui, orando, intercedendo, para que o seu vaso seja quebrado, em nome de Jesus. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar o teu coração. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar o teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres o meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. Quando a essência és tu, eu estou voltando. Oh, oh, estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. Quando a essência és tu, a essência. Quando a música esmorece, quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar o teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que não é. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres o meu coração. Eis-me aqui, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu.
essência és tu, a essência. Oh, oh, oh. Estou voltando, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, Jesus. Quis construir um templo, eu não admitia que você morasse numa tenda. Amei tantos projetos, fiz tantas coisas que você não me pediu. Quis construir um templo, eu não admitia que você morasse numa tenda. Amei tantos projetos, fiz tantas coisas que você não me pediu. Era que a estrutura não traria a tua presença pra mim. E o que você amava naquela velha tenda era eu. Eu quero voltar ao lugar onde tudo era puro e simples. Eu quero voltar ao lugar do primeiro amor. Eu quero voltar ao lugar do nosso romance. Eu quero voltar ao lugar do primeiro amor. Quis construir um templo, eu não admitia que você morasse numa tenda. Amei tantos projetos, fiz tantas coisas que você não me pediu. O que eu não entendia era que a estrutura não traria a tua presença pra mim. E o que você amava naquela velha tenda era eu.
onde tudo era puro e simples. Eu quero voltar ao lugar do primeiro amor. Eu quero voltar ao lugar do nosso romance. Eu quero voltar ao lugar do primeiro amor. Eu quero voltar ao lugar onde tudo era puro e simples. Eu quero voltar ao lugar do primeiro amor. Eu quero voltar ao lugar do nosso romance. Eu quero voltar ao lugar só você e glória. eu. Queria que vocês só se chegassem aqui. O pastor Bruno pode ficar aqui à frente para encerrar. Eu queria orar por cura física. Eu queria que eu e a Valéria ficássemos aqui à frente. Eu e a Valéria, nós vamos orar por você que está com alguma enfermidade física, emocional. Eu queria que você viesse aqui à frente. E eu quero orar por você. Eu quero declarar a cura de Deus sobre a sua vida. Não importa o seu diagnóstico. Não importa a gravidade. Se é pequenininho ou se é muito grave. Se é uma dor ou se é um câncer. Se é algo que não tem cura para a medicina. Ou se é simplesmente algo que se resolva com uma dipirona. Eu quero orar para você. Eu e a Valéria, nós vamos estar aqui à frente. O pastor Bruno, ele vai ungir vocês. Pode vir aqui, por favor. E eu e a Valéria vamos orar por você, em nome de Jesus. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a honra.
está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja. Você pode adorar agora Jesus, agradecendo ao Senhor. Agora você já vai agradecer ao Senhor a cura liberada sobre a sua vida. Agradecer o alinhamento que Deus está posicionando você, o lugar onde Deus está te colocando, na essência nessa noite. Espírito de Deus, tu tens poder para fazer infinitamente mais. Ó Deus, para mudar trajetos, o Senhor não precisa de virada de ano para, ó Deus, virar, ó Deus, histórias, para mudar histórias, para mudar, ó Deus, destinos, para mudar situações, para transformar realidades. Tu és o Deus, ó Pai, que faz quando nós menos imaginamos. É o Deus que manifesta o teu de repente nos céus. Quando Paulo e Silas estavam cantando, adorando, de repente o Senhor fez a terra tremer. Ó Deus, quando o povo, ó Deus, estava reunido no mesmo lugar, de repente o vento do Espírito veio e soprou sobre aquele lugar. Quando, ó Deus, Pedro e João estavam na porta do templo, ó Deus, indo, ó Deus, para um horário às 15 horas da tarde, às 3 horas da tarde, no horário comum, fazendo algo rotineiro, o Senhor de repente operou um grande milagre, fazendo um paralítico andar, ó Deus, na porta de um templo, porque Tu és um Deus que faz, ó Deus, quando quer, na hora que quer, da forma que quer. Ó Deus, esse ambiente, ó Deus, está preparado para a manifestação da Tua glória, do Teu poder, da Tua presença. Por isso, Espírito Santo de Deus, derrama, ó Deus, sobre cada vida nessa casa, sobre cada coração, cada homem, cada mulher, cada adolescente, cada criança, cada jovem. Ó Deus, o Senhor derrame da Tua presença, porque na Tua presença há cura, na Tua presença há renovo, na Tua presença há direcionamento, na Tua presença aquele que está cansado é renovado, até aquele que está exausto sem força alguma, o Senhor, ó Deus, faz ele voar como águia. É a Tua presença, Pai, que traz a um coração triste plenitude de alegria, onde a depressão, a angústia, a ansiedade se rende à voz do Teu Espírito Santo, porque Tu és o príncipe da paz. Eu oro nessa noite, ó Deus, por vidas que estão aqui com o coração atribulado, angustiado, ansiosos, preocupados, assim como o Senhor, ó Deus, gerou na vida da Tua filha ao testemunhar aqui nessa noite antes de pregar, uma paz que excede todo entendimento, mesmo em situações desafiadoras. Derrame dessa paz, ó príncipe da paz, ó Espírito cujo fruto derrama paz sobre os corações, traz quietude à mente, traz quietude aos corações, arranca angústia, que corações agora, ó Deus, venham ser tomados de fé, porque é onde a fé, ó Deus, prevalece, o medo é abatido, no nome de Jesus. Traz descanso, oh Espírito de Deus, traga ao coração dos Teus filhos a Tua palavra, que diz: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Existe um Deus que é maior do que os seus problemas, existe um Deus que nada foge do controle dele, existe um Deus que tem poder. Aquilo que o homem não pode mudar, Ele pode mudar. Existe um Deus que a palavra impossível não está no seu dicionário, porque tudo é possível ao que crê. Para Deus não haverá impossíveis em todas as Suas promessas. Ah, Senhor, vai gerando essa fé que
move montanhas. Vai gerando essa fé que produz cura de enfermos. Vai gerando essa fé, ó Deus, que expulga a ansiedade e traga vida, traga paz, traga milagres. O Senhor tem, ó Deus, como promessa sobre essa casa um tempo de maravilhas. Derrame das maravilhas dos céus neste ambiente. Derrame das maravilhas do céu nesse ambiente. Nós cremos que aquilo que o céu determina, a terra obedece. Então libere cura do céu, libere transformação do céu, libere alinhamento do céu, libere essa, ó Deus, santidade dos céus sobre o coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Oh Deus, muito obrigado por essa palavra nessa noite. Oh Jesus, não deixe que nenhuma proposta venha nos tirar do teu propósito. Em nome de Jesus, não deixe, ó Deus, com as coisas que brilham os nossos olhos, nos roubar da essência pela qual o Senhor nos criou. Espírito Santo de Deus, não nos deixe mover, ó Deus, por oportunidades atrativas aos nossos olhos, mas que não estão alinhadas aos princípios e vontades do Senhor para a nossa vida. Endireita os nossos pés. Eu te peço isso, Pai, não somente nas coisas grandes, mas nos detalhes da nossa vida. Espírito Santo de Deus, e jamais venhamos trocar aquilo que é eterno por aquilo, ó Deus, que é terreno, no nome de Jesus, Pai. E não venhamos vender as bênçãos do Senhor, ó Deus, trocar por um prato de lentilha, por uma necessidade do momento, por uma oportunidade. Senhor, passageira, tem misericórdia. Que o que nos mova seja aquilo que é eterno, que o que nos mova seja aquilo que vem do céu. Oh Deus, se aquilo que nos mova seja aquilo que a tua palavra aprova. Procura apresentar-te a Deus, procura apresentar-te a Deus aprovado, aprovada, aprovado nos céus, amado nos céus, conhecido nos céus, visto nos céus. Oh Espírito de Deus, muito obrigado. Ó Deus, que o Senhor crave essa palavra no nosso coração. O Senhor guarde o coração, guarde a vida da tua filha. Deus, que esteve aqui, ó Deus, ministrando a minha vida da Lu. Continue sustentando, amparando, movendo e usando, ó Deus, com tanta graça, unção, sabedoria e no poder do Espírito Santo. Nos dê um restante de noite abençoado. Deus, nos dê sensibilidade à tua voz em cada segundo do nosso momento, do nosso dia. Deus, ao deitar, daquilo que vimos, andamos, ó Deus, Senhor, venha nos dar sensibilidade para ouvir ao Senhor, os teus direcionamentos, para que em detalhes da nossa vida nós venhamos viver para a glória do teu santo nome. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado por nos reunir aqui nessa noite, muito obrigado pelas curas e milagres. Nós assim te exaltamos com ações de graças, em nome de Jesus. Você pode aplaudir, você pode celebrar a Deus aquilo que Ele já liberou sobre a sua vida nessa noite. Aleluia, aleluia. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão com o Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a igreja do Senhor espalhada pela face da terra, hoje e para sempre. Dizemos juntos: amém, glória a Deus.